Começou, tá escrito aqui. Pessoal, quem tá falando aí? Vamos, pessoal, vamos começar. Hoje é uma super prova. A última vez vocês escolheram. Aí dessa vez a Daniela, nossa pedagoga, escolheu para mim, tá bom? Boa noite, Maria Eduarda, Jéssica, Carol e Thais Maria, doutora Thais Maria, são do nosso time. Breno, Juliana, tem um rapaz aqui que eu acho que é o Vitor. Agora, Ana Vitória, Camille, Lisa, Isabel, Thaís, Leonardo, Júlia com Y. Júlia, vamos ao cinema, Júlia. Chama o seu marido lá, noivo. Teu rolo lá. Anitta, João Gabriel, Gabriela, Naná, Júlia, Mirella. Voltaram nisso? Não, era outra pessoa. Beatriz, Andressa, Olá, Olá, Bruna. Eu tenho afilhada com esse nome. Eu tenho muita afilhada, né? Olá, Gente, 12 dias para a prova. Você tem noção disso? É muito difícil a expectativa. Sabe, vocês não sabem como é doloroso para um professor. A dúvida, eu vou acertar a prova toda? Mais um ano? Ou só 9? Ou só 8? Ou só 7? Ou só 6? Meu Deus, isso me consome. Eu fico muito nervoso, muito ansioso. Eu acho que eu vou dar aula a semana inteira que vem. É sério. Que é para garantir, fazer que nem o de cru de biologia, dá 500 horas de aula que é para acertar a prova toda. Mas hoje vai ser duro, tá, pessoal? Hoje vai ser duro, tá? Eu talvez tenha que abrir mão da sexta, porque a gente vai ter que botar o Ponciano 17h30 às 19h, temperatura, e eu vou botar a Tam e a Paty juntas, né? Foi mal. Juntas, numa aula dupla, né? As duas juntas. Na sexta eu vou ter que dar o meu horário para elas, entendeu? É complexo, estou fazendo horário devagarinho. Tu vê, hoje demorou, a Alzira ficou sem energia. O André estava lá, caiu. Esse pessoal de português tem que tomar alguma coisa. Biotônico Fontoura. Eu nem vou falar, mas tem que tomar algum energético, alguma coisa. Estão sem energia. Bom, preparados para chorar? Hoje vai ser muito difícil, tá bom? Já temos quase 30. E eu quero um dia especial para a gente falar só sobre nazismo. 90 anos. Já que vocês estão nesse clima aí, já convidei o professor Ponciano. Eu quero saber do nosso cinema. Hoje vai sortear 3 livros do Hitler, não vai? Carolzinha voltou? Tô aqui. Tá bom, os 3 livros são iguais, eu já postei. Como é que é esse sorteio, Carol? Como é que é isso? Eu já anotei o nome dos alunos aqui, aí eu vou compartilhar a tela e sortear os 3. Tá, faz o seguinte, ó. Eu gosto muito do material de hoje, tá bom? Vamos lá? Pode botar o material aí, pessoal. Vamos estudar conteúdo. Vamos ser felizes, tá bom? Vamos lá? Gente, o cinema vai ser sábado. Eu quero conversar com vocês. Vai cair Napoleão. Vai sem mim. Se não quiser ir sábado. Eu vou tentar uma van de Maricá. Aí ela vai passar em Niterói. Vai pegar o pessoal de Niterói para o Rio.
que no Rio deu a maioria dos alunos. A gente só não escolheu o cinema ainda, que aí também é outra briga, né? Pode ser Norte Shopping, pode ser Nova América, pode ser Tijuca, pode ser Rio Sul. Nós não vamos ver isso agora, não. Vai ter uma questão sobre isso, tá bom? Ah, eu te salvei ali, eu vi você me cobrando lá, com razão. Vamos lá? Primeira questão, pessoal. E o óculos... Ah, o óculos está aqui. Só um minutinho. Nada aqui, né? Vamos lá? Primeira questão. Vamos lá? Tchu, 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 tchu. Pessoal, vocês sabem que eu sempre falo que da primeira à quarta, normalmente é muito fácil. Mas essa prova, vocês vão chorar. Mas, Maria, doutora, Oi, William, pode falar. Oi, William, quer que eu leia? sim, por favor. Tá bom, vou ler aqui. Número 1. As relações entre a pregação protestante e as estruturas políticas então existentes foram muitas vezes decisivas, tanto para os destinos da pregação em si, quanto para os rumos afinal tomados pela organização das novas igrejas. O texto acima se refere a processo da reforma religiosa ocorridos na Europa. O movimento reformista, entretanto, conheceu diferentes reações em distintas áreas. Indique duas causas para a reforma religiosa na Inglaterra e uma consequência econômica desse movimento. Bom, aqui é comigo, pessoal. Eu escolhi essa prova. Vocês podem botar no chat. Eu acho que com essas brigas aí não deu tempo de estudar, né? Mas eu tô aqui com vocês. Daqui a pouco eu vou pro chat, tá? O Jéssica, avisa no grupo lá que está na primeira questão. Tá Para entrar mais gente. Bom, a pergunta é na Inglaterra. Tá? Isso é muito importante. Indique duas causas para a reforma religiosa na Inglaterra e uma consequência econômica desse movimento. Eu queria conversar com vocês sobre isso. Aliás, eu vou até pegar o chat aqui, que depois eu vou gastar um tempinho. Essas aulas são maiores, dá para a gente gastar um tempo maior, entendeu? Deixa aqui no chat, que aí vocês já ficam tranquilos, tá bom? Spam suspeito, recusar. Vamos lá. Mirella. Vamos lá. Bruna Aquino. O rei Henrique VIII, percebendo a grande influência política da igreja, decidiu fundar a Igreja Nacional para fortalecer o poder da monarquia. A negação do pedido de seu casamento com Catarina de Aragão. Tá, ponto. A consequência econômica foi o confisco das terras e dos bens da igreja pelo Estado. Sim, Bruna, podemos melhorar. Não está 100%. Juliana. Reforma teve duas causas principais da Igreja Católica, busca pela autonomia política. Domínio das riquezas da igreja. Gostei disso. Como o caso de Henrique VIII, buscava o divórcio. Como consequência, dissolução dos mosteiros. Nós temos que conversar, pessoal. Sim, João, vou fazer isso. Simulação. Eu mandei a chave de resposta. Eu até posso pegar aqui. Aí.
eu mandei a chave de resposta, que eu quero conversar seriamente com vocês. Hoje vai ser uma noite dura, porque na minha cabeça faltam 12 dias para a prova, dá para fazer muita coisa, se a gente for uma família, ficar junto. Consequência econômica da anexação dos territórios que pertenciam à Igreja Católica. Galera, eu não estou sentindo vocês muito convictos nessa questão. Como eu já senti em várias vezes, vocês super bem. Por quê? Porque o cara, ele fez o quê? Entendeu? O cara, ele deu uma quebrada em vocês, eu acho. Tá? Pessoal, não mandem nada pro meu privado que atrapalha a aula, tá? Ou então só vou ver 9h30. Eu quero conversar com vocês. As reformas protestantes, elas têm várias causas. Vamos devagar. Tem causas gerais e causas internas. Vamos devagar. As causas gerais, em primeiro lugar, a influência do humanismo. Sim, conversamos sobre isso na última aula. O humanismo defende que o ser humano é o centro das decisões. Vai incentivar a leitura, a tipografia. A Bíblia vai ser acessada por várias pessoas. Então, o monopólio católico vai ser rompido. Essa seria uma causa geral, externa. Outra causa, atenção, é o interesse da nobreza nas terras católicas. Sim, o catolicismo ele tinha 1/3 das terras na Europa. E aí o que vai acontecer? Eles vão querer as terras católicas. Simples assim. Nem tudo é religião. A aula de reforma tem religião, mas não é uma aula de religião. Cuidado com isso. Vamos bem devagarinho. A burguesia, ela era rejeitada pelo catolicismo. O catolicismo era feudal. Au. E a burguesia queria uma religião que valorizasse o trabalho, o lucro, o comércio. Então, só nas duas causas gerais, nas três, né? Humanismo, interesse da nobreza nas terras católicas e desejo da burguesia de uma nova ética religiosa, só nessas três você já tinha duas respostas da Inglaterra. Por quê? A dinastia Tudor, D-U-D-O-R, ela tinha interesse nas terras católicas. E a burguesia inglesa, ela vai ter interesse em uma religião que não condene a riqueza, onde a miséria seja do demônio. Então, só nessa introdução, tinha duas. E não era para explicar, era só para citar. Mas vamos evoluir mais um pouco. Gabriel que pediu. Internamente, a igreja estava mal. Porque a igreja católica, ela mandava sozinha antes do absolutismo. Na época do teocentrismo. Deus era o centro de tudo. A fé era mais importante que a razão. Então, quando nasceu o absolutismo, a Igreja Católica ela vai perder espaço para o absolutismo. Isso vai fazer com que alguns reis cobrem o dízimo para si. Então, a Igreja Católica ela vai entrar em crise política porque ela perde poder para os reis. Daqui a pouco eu volto. Crise econômica, porque alguns reis vão cobrar o dízimo para si. E crise moral, que vocês botaram muito, né? Porque a igreja vai comercializar a fé. Beleza. Mas eu preciso que você entenda que ele localizou. Quando ele localizou, ele foi bonito demais.
Porque a primeira reforma é a luterana, 1517. É a primeira reforma, a luterana. E é uma reforma feudal, onde a salvação é só pela fé. É isso que você tem que saber nessa aula. O catolicismo é salvação pela fé e pelas obras, rezando e pagando. Ok? Tá bom. Rezando e colaborando com as obras da igreja. O luteranismo, que não tem a ver com a questão, relaxa, mas vai te ajudar se você dominar, porque eu já falei com você, toda a primeira questão eles cobram isso. Essa prova é de 2000 e não sei quanto. Pode cair, porque isso é mais importante do que você imagina. A Igreja Católica, ela defendia que a fé, a ida para o paraíso, ela acontece de duas maneiras: rezando e contribuindo. Tá bom? O Lutero rompe com o catolicismo e defende que só a fé salva. Mas ele tem um defeito, por isso que ele não está na questão. Porque o Lutero é feudal. Ele tem um defeito. Aí, meus amores, o que vai acontecer? Vai surgir uma religião chamada calvinismo. O calvinismo, que na Escócia é presbiterianismo, na França são os huguenotes, ok? Os Quakers nos Estados Unidos, não fica sofrendo aí, calma, é só para te assustar. O que você tem que saber é, o calvinismo é protestante? É, como Lutero. Defende a missa em língua nacional, fim do culto aos santos, as imagens. Mas por que o Calvino e o Lutero não fizeram a mesma igreja? Hoje vai ter uma igreja, bolo guaraná, muito jejum para o Senhor. É a reforma protestante. Não rima nada, mas é bobeira. Por que o Calvino e o Lutero não estão na mesma igreja? Porque eles diferem sobre a fé. Para o Lutero, só a fé salva. Para o Calvino, está na hora de aprender isso, né? Está 12 dias de ser aprovado na UERJ. Para o Calvino, não basta ter fé. Tem que ter fé e predestinação. E como é que é esse papo de predestinação? Deus escolhe quem vai para o céu e quem não vai. E como Deus escolhe? Deus escolhe através do trabalho. Então, se você trabalha honestamente e enriquece, é porque Deus escolheu você. Nós estamos no século XVI, porque o Lutero é em 1517, o Calvino é 1524, e eu vou chegar em 34 devagarinho. Culpa do Gabriel que pediu. Então, o Calvino, ele rompe com o catolicismo e rompe com o feudalismo. Para o Calvino, a riqueza é uma bênção de Deus. A miséria que é demoníaca, a pobreza que é do demônio. Mas isso, aluno, você estudou e nunca aprende. Até comigo a gente já viu isso. Mas eu vou aproveitar que está perto da prova. Entenda bem, quando ele pergunta a consequência econômica, ele queria que você respondesse o quê? A ascensão da burguesia ao poder, a expansão do comércio, a vitória do capitalismo. E você vem com respostas que não são totalmente erradas, mas não são exatamente o que se espera de um aluno específico. Porque com o calvinismo, a burguesia, e o povo vai apoiar a burguesia, que o povo quer ser rico, para com esse blá blá blá, o povo está contra a nobreza. Eu vou chegar lá onde vocês querem. O povo é contra a nobreza, o povo quer ser rico, então o povo apoia a burguesia. Na Revolução Francesa, apoia Napoleão. Na Revolução Inglesa, que tem uma questão sobre isso hoje tem muito Inglaterra. Eu já falei para você, Inglaterra e França se revezam nas provas. Às vezes dá um azar de cair as duas, o que para mim é bom, mas nem sempre vocês gostam. Então, a burguesia inglesa,
ela vai se tornar calvinista, que tem um nome lá. O nome é puritano. Vai ser o nome da revolução, puritana. Ok? O que isso tem a ver com a nobreza? Tudo. Porque Henrique VIII, ele viu que a Igreja Católica estava na merda, entendeu? E aí, todo mundo era católico na Inglaterra antes dessas reformas. Só que a Igreja Católica vai entrar em crise, vai se desmoralizar. Primeiro que o povo e a burguesia vão se tornar puritanos, calvinistas. A nobreza continuou toda católica. O rei Henrique VIII, ele enganou vocês e enganou os ingleses. Porque vocês já disseram de divórcio, cara. Pô, isso até é chato, mas é bom, que garante o meu emprego. Eu já estou velhinho, sem perna, cego, quase surdo. Obrigado por você errar. Mas esse cara casou 7 vezes, cara. Porra, se não foi 8. Na última, a mulher matou ele. Essa sim é minha ídola. Isso é um filho da puta, Henrique VIII. Isso não vale nada. Não vale o chão que pisa. Na verdade, ele jogou a população contra a Igreja Católica. E se aproveitou que a Igreja Católica estava mal. Ó, você que é católico aí, não fica puto comigo. O que eu estou dizendo é que nessa aula nem tudo tem a ver com a fé. Eles queriam tirar as terras católicas. E o filme estava queimado, entendeu? Sabe, você está com uma blusa lá, a blusa manchou. Você quer tirar e botar outra. Eles querem trocar a blusa católica por outra. E aí ele cria a sua própria igreja, a Igreja do Rei, a Igreja Anglicana, no ato de supremacia de 1534. Então, esse negócio do divórcio, eu, na minha época, não aceitaria, mas eu sei que é muito comum e eles devem ter dado alguma pontuação. Eu estou com gabarito oficial aqui, daqui a pouco eu vejo. Mas, na verdade, na Inglaterra tem 2 motivos. A desmoralização do catolicismo, que levou a nobreza a criar sua própria igreja. Ou então, aquela do início. O interesse da nobreza inglesa, tem nome, dinastia Tudor, nas terras católicas. Eu vou aproveitar, põe a culpa no Gabriel, briga com o Gabriel aí. A Igreja Católica, ela perdeu tudo num negócio chamado ato de supremacia. Vê se guarda isso. O rei se tornou supremo sobre a igreja. E aí ele vendeu as terras. Isso é tão importante que vai gerar um negócio chamado gentry, que você vai estudar em outra questão, mas eu vou escrever aqui já. Porque você, às vezes, passa a vida inteira sem estudar isso. Eu tenho essa aula de Revolução Inglesa, eu já mandei para vocês. Mas vocês não viram, porque ela foi mal votada, né? Vocês não gostaram muito, mas eu posso mandar de novo. Que eu dou a história da Inglaterra inteira. São 40 minutos, 2 de 20. É isso aí, ó. Bruna já falou sobre a Gentry. É aí que nasce. Ascensão da Gentry, gostei. Não, João Gabriel. Direito divino dos reis é coisa de católico. Baudin, Bossuet, tá? A ideia da predestinação, a gente não tem como entrar no debate religioso. Aula de reforma não é aula de religião, é aula com religião. Eu já falei. Desejo da burguesia de uma nova ética religiosa. Desejo da nobreza nas terras católicas. E a influência do humanismo, que eu acho que não serve para essa questão. Serve se o cara estiver desesperado, aí vai ganhar alguma coisa. Porque ele foi bem claro, na Inglaterra. Olha, Isabel, a burguesia se interessava em diminuir os impostos, o rei se interessava nas terras. Excelente, a Isabel eu gostei. Oi, Joelma, tudo bem? Eu acho que vocês têm que ter muito cuidado. Então, repete a pergunta para mim, por favor. Jéssica. Oi, William. Vai, repete a pergunta. O texto acima se refere a processos da reforma religiosa ocorridos na Europa.
O movimento reformista, entretanto, conheceu diferentes reações em distintas áreas. Indique duas causas para a reforma religiosa na Inglaterra e uma consequência econômica desse movimento. Pois é, a ascensão econômica, é claro que a gente não concorda em tudo, a gente tem várias tretas, várias brigas. Hoje mesmo, né, foi um dia especial, entendeu? Eu estava com a Paola Oliveira, ela ficou puta porque vocês estavam brigando no grupo e eu não estava dando atenção para ela, foi embora. Voltou pro Diogo, vai sair no jornal amanhã. Culpa de vocês. Mas, tudo bem. Até dia 3, meu coração é de vocês. Mas ela ficou puta, né? Ela queria entrar no grupo, falar com vocês, que daí pegou meu celular, jogou na parede, tive que inventar que estava sem bateria. Foi fogo, cara. Tive uma crise amorosa por causa dessa briga de hoje. Mas eu vou pedir um favor para a Jéssica. Jéssica, eu estou botando no. Para a Maria também. Eu estou botando o gabarito oficial. Mas eu vou trabalhar o meu agora com eles, tá bom? Se vocês puderem só ler para mim, que é para mostrar para eles o que a UERJ deu como chave de resposta. Chave de resposta não é chave, é um roteiro. Já está nos gestores, tá, Maria e Jéssica? Mas vamos lá. Qual é a consequência econômica? A ascensão da Gentry, que é uma aluna mais chique, né? A aluna que botou isso é chiquérrima, né? Deve ser uma rainha que está na aula. Porque pouca gente entende. Mas a Gentry é a burguesia não feudal. É a burguesia que comprou as terras católicas. Mas tem uma outra questão sobre isso hoje, a gente vai ver mais à frente. A ascensão do capitalismo, a expansão do comércio. Ok? Na minha opinião, assim, não precisamos concordar, e não é, nem tudo é concordância, a família é assim. Mas essa era mole. Era mole demais. Mas, infelizmente, é feita para o aluno errar, né? Porque se todo mundo acertar, como é que vai aprovar as pessoas? E a primeira parte, eu acho que vocês tiveram muita dificuldade. Vocês não dominavam muito. A burguesia queria uma identidade religiosa, porque o feudalismo e o catolicismo eles condenavam a usura. O que é usura? Deixa eu ver uma mão aqui. Joelma. A Joelma, ela tem uma amiga dela, a vizinha, que empresta dinheiro a juros. E a Joelma não paga, cara, a porra da vizinha. Porque alguém diz, Joelma, é pecado, não paga não, que é pecado. Então, eles queriam que a usura, o empréstimo a juros, o comércio, o lucro, a riqueza, fossem reconhecidas no ambiente de Deus. E o Calvino, que começa na Suíça, baseado em outros, tem essa aula, eu vou postar essa aula no grupo, que é 40 minutos até o dia 3 de dezembro, não mata ninguém. É o tempo que vocês ficarem em treta hoje ou mais. É mais útil ver minha aula de reforma, que é rápida, dizem até que é engraçada. Então, o que acontece? Os católicos, eles negavam o capitalismo, o comércio, a riqueza, o lucro. Por que você está olhando com essa cara? Porque hoje não é assim. Mas hoje é 2023. Essa aula, essa pergunta é em 1517, uma pergunta de idade moderna. Então, eles queriam trabalhar isso com o aluno. Essa questão do divórcio, já abriram aí, Jéssica, o Thais Maria? Vê o que eles deram de resposta oficial. A questão 1, né? Isso. Duas das causas. Aí tem interesse do rei Henrique VIII nas terras da igreja, interesse da burguesia na queda de taxas e impostos, interesse da burguesia... Para, amor. Não, continua. Tem mais uma? Vai, continua. Tem interesse da burguesia em ampliar o seu poder do parlamento, interesse do rei em fortalecer sua autoridade a partir da criação de uma igreja subordinada diretamente a ele. Continua? Acabou? Não, tem mais. Não concessão da anulação do casamento do rei com Catarina de Aragão pelo Papa e, consequentemente, interdição de seu casamento com Ana Bolena. Aí tem uma das consequências.
aceleração do processo de cercamento dos campos, início da projeção da Inglaterra como potência econômica e naval na Europa, confisco e leilão das terras da Igreja Católica, ampliando os recursos disponíveis à monarquia. Acabou? Acabou. Reparem bem, ele deu 5 ou 6 respostas e a do casamento foi a quinta. Isso. Foi a quinta. Por quê? Porque a gente sabe que tem essa defasagem da educação. Mas esse cara, ele casou 7 vezes. Na verdade, a sorte é que não era para explicar. Porque ele usa essa questão do divórcio, que eu preciso ter um herdeiro, senão quem vai assumir o trono? Mas ele faz disso uma estratégia política, entendeu? Para jogar a população contra a igreja. Não é exatamente pelo divórcio, entendeu? Eu acho que isso que, na minha opinião, é mal explicado nas escolas, entendeu? É mal explicado. Porque ele usa isso. Porra, o cara teve mais de 7 mulheres, pode pesquisar. Então, na verdade, isso não é o ideal. Não é o ideal. Tá na chave de resposta? Tá, porque vocês falam isso todo dia. O professor fala, cantando piada, não sei o quê. Mas o centro não é esse. E as consequências, a única que a gente não viu foi os enclosures, o cercamento dos campos. Tem uma questão sobre isso. O cercamento dos campos é depois da Revolução Puritana. Eu vou avançar um pouquinho, porque está no assunto e a culpa é do Gabriel mesmo, então vamos que vamos. Pessoal, os enclosures são uma reforma agrária na Inglaterra, o cercamento dos campos. Quando houve a Revolução Puritana, foi uma revolução sangrenta. Muito mais do que vocês imaginam. Muito mais que essas tretas no grupo de história ou no grupo de medicina. Por quê? Porque os nobres perderam e a burguesia matou o rei. E deu voz e vez para os camponeses invadirem castelos. Invadirem terras, feudos. O feudalismo acabou. Então o cercamento é o capitalismo agrário. É quando vai ter policultura, revezamento de cultivos, criação de ovelha, oprino, caprino, boi, vaca, sei lá o que você quiser. Principalmente ovino, que é de onde vai sair a lã. Mas isso aí tem uma questão daqui a pouco para ver isso, entendeu? Então eu quero perguntar, Gabriel, está atendido aí o seu desejo? Não foi completa porque eu dei mais ênfase ao calvinismo, que a pergunta é sobre a Inglaterra e ao anglicanismo. Então, quais são as religiões inglesas? Os nobres são anglicanos, até hoje. Essa rainha que morreu era chefe da igreja anglicana. Não quero jogar praga não, mas pode cair. E desde quando o rei é o chefe da igreja? Desde essa aula. E a burguesia? Puritana. Por que é importante? Porque a Revolução Francesa tem religião, mas não domina. Na Inglaterra, a Revolução, a primeira, ela é feita por pastores puritanos. Tanto que o nome é Revolução Puritana. Hoje você pegou uma prova que tem uma questão só sobre isso. Eles botaram 2 questões sobre a Inglaterra para matar os alunos nesse ano, entendeu? Aí a minha pergunta é, vocês querem mais alguma pergunta? Sim, Isabel falou dessa série que mostra os casamentos. Isso mesmo. Bem-vindo, Matheus, bem-vindo. Bom, eu vi que vocês não estão postando no chat. A minha pergunta é, eu tenho duas questões. Eu vou postar as 2 aulas de Inglaterra, que vocês precisam. A primeira é mais completa, vem desde o século XI. Mas a que mais cai é a segunda. Então, se você tiver preguiça, assiste só a segunda. Tá?
Quem é de direito aqui? Porque vocês sabem que habeas corpus, por exemplo, tem coisas que nasceram na Inglaterra. E nessa minha aula eu abordo isso. Então, eu sugiro que quem ficou inseguro assista a aula de Inglaterra. São 40 minutos. Sabe? Tu ficou esperando no ponto, tá vendo a aula. Namorada te fez esperar, namorado, mãe, pai, cachorro, papagaio. Eu acho que vale a pena você ver essa aula de Inglaterra. Eu senti que vocês baquearam, entendeu? A ideia era essa. Sim, Luviana. Sim, mas aí já entra muito no detalhe, né, Lu? Eles não queriam se submeter a Roma. Isso é bom. Tá bom? O que vocês têm que saber, na minha opinião, é quem criou a igreja anglicana? A dinastia Tudor. Você decorar o nome do rei. Se bem que vocês adoram esse rei, não sei porquê. É um picareta, mas os alunos conhecem. Henrique VIII. Isso não vale nada. Por que ele criou? Porque o catolicismo estava desmoralizado, depois do Lutero, depois do Calvino. O povo inglês e a burguesia foram para o calvinismo, que se chama puritanismo lá, e aí ele mudou de roupa. Ele criou sua própria igreja. Qual é o barato dessa igreja? Que o rei é o chefe. Então vamos fazer uma revisão? O luteranismo, caráter feudal. O calvinismo, caráter burguês. O anglicanismo, caráter absolutista. Não tem luteranismo na Inglaterra, esquece isso. Não vai fazer besteira. O povo e a burguesia é calvinista, chama-se puritano. E aí a nobreza deu um pé na bunda do catolicismo, traiu a igreja católica e confiscou os bens. E criou a anglicana. É uma conveniência, eu chamo de conveniência. Tu tá com teu amigo fazendo bagunça, aí chegou a dura polícia, tu sai correndo, deixa teu amigo sozinho. Foi isso que a família toda fez com o catolicismo. Eles abandonaram o catolicismo. Tem nada a ver com fé, é só interesse. Beleza? Tchu. Sim, Isabel, e a última mata ele, é maneiro. Mas vamos lá, posso mudar, pessoal? Valeu a pena? Tudo bem? Posso mudar? Mas não se assusta, é porque eu aprofundei a pedido do Gabriel. O nível da questão era meio baixo, não era muito alto. O assunto é que assusta. Porque o que acontece, meus queridos, minhas queridas? O aluno, ele vê reforma, e aí ele começa a falar da Alemanha, começa a falar de Lutero, começa a falar de não sei quem, aí o cara vai lá e zero! Porque a pergunta é da Inglaterra, o segredo era marcar a Inglaterra. E com certeza você acertaria com calma, entendeu? O que tem que fazer é parar por esse amor que vocês têm pelo Lutero. Lutero é o primeiro. Mas quem expande o catolicismo, quem expande o protestantismo é o Calvino. O luteranismo ele é restrito ao Império Sacro-Romano-Germânico, Dinamarca, Polônia. É uma merda o luteranismo. E o luteranismo depois vai ajudar a matar os anabatistas. Tem que assistir a aula. O Calvino, ele é o cara. Você tem que entender o seguinte: o povo todo vai querer trabalhar por quê? Porque Deus vai escolher ele. Porra! Vocês não entenderam isso? Isso é antes de Marx, antes do comunismo, antes de tudo. Eu trabalho por quê? Para que Deus me escolha. Gente, quem tem vovó que joga na Mega Sena, ou então Silvio Santos, a minha mãe joga no Silvio Santos. Telecena. Quem tem mãe ou avó que joga na Telecena? A minha mãe, ela joga na Telecena desde que eu era pequeno. E ela fala assim: um dia Deus vai me dar a minha chance. É calvinismo puro, entendeu? Por quê? Porque ela está sempre lá jogando, pagando, entendeu? Gente, isso é uma manipulação. Eles usam a fé para manipular o povo, entendeu?
Tem que estudar isso para entender o mundo. Tem até em filosofia, ética protestante. Isso é muito importante. Vocês são de humanas. Tem que tomar cuidado. Qual é a importância do calvinismo? Ué, ele legalizou, justificou, abençoou o capitalismo. Tá bom? Gostaram, não gostaram? Foi bom, foi ruim? Pode mudar? Número 2, vamos lá. Próxima questão. Deixa eu ver aqui se eu posso ir mais rápido. Aqui, ó, olha só. Aqui é uma colinha, né? Eu sempre falo que tem o Brasil colônia. 1500 a 532, período chamado de pré-colonial. 32 a 600, época da escravidão. 600 a 700, escravidão colonial. 1700 a 22, diversidades em função da mineração, rede urbana, blá, blá, blá. A partir das informações do texto, verificam-se alterações ocorridas no sistema colonial em relação à mão de obra. Apresente duas justificativas para o incentivo do Estado português à importação da mão de obra escrava para a sua colônia na América. Para! Isso não é sério. O seu irmãozinho, a sua irmãzinha, o seu filhinho, a sua filhinha, no 6º ano, acerta isso. O enunciado não serve para nada. Por que Portugal usa a escravidão? É simples. 2 motivos. Porque os negros fugiam para o interior. Os índios fugiam para o interior. E eles usavam a escravidão negra para compensar, no início, a falta de ouro e para viabilizar a acumulação de capital. Na verdade, lê para eles as opções de resposta, Jéssica. Qual foi o nosso teto aí, Jéssica e Thais Maria? Eu vi que passou de 33, não foi? 36, eu acho. Agora tá 33. 36? Isso. Thais Maria, alunos? Lê a resposta aí para eles, vai. Depois eu vou para o chat. Né? 2 justificativas. Oposição da Igreja Católica à utilização do indígena como escravo, dificuldades de apresamento dos indígenas em função de sua migração, fuga para o interior, lucratividade do tráfico internacional de escravos, semelhante a de uma grande empresa, favorecendo traficantes e a coroa portuguesa, falta de braços para a lavoura dos principais produtos coloniais, devido a um ciclo de doenças ocorridas na segunda metade do século XVI, responsável pela morte de milhares de indígenas. Caráter fortemente hierárquico da sociedade portuguesa deste momento, marcada pelo uso legitimado da escravidão. Bom, a única que nós não trabalhamos, mas vocês conhecem, é essa questão. A Igreja Católica era contra a escravização do índio. Ela dizia que o negro tinha que ser escravo porque o negro dizia na época, tá? Você que é católico, não é hoje em dia, na época, que o negro tinha rituais demoníacos e que a escravidão era uma forma de compensar esses pecados, entendeu? Aquele blá 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 que vocês sabem. Sinceramente, eu vou ver o chat aqui. Vou ver o chat. Meu Deus, tem uma pessoa aqui com óculos, é a Júlia com Y. Parece uma artista de cinema. É aluna fake. É uma artista que entrou na aula só para conhecer a gente. Vamos lá, foi. Deixa eu ver aqui. Pessoal, não gasta em questão fácil, né, cara? Ah, tua avó jogar no bicho. Mas bicho é fácil de ganhar, Matheus.
Está escrito errado aqui, tá, Juliana? Sua resistência ao trabalho na fundação. Ah, entendi. Você falou do índio, mas do jeito que você escreveu parece que é o africano. Dá uma olhadinha no texto. Mas eu te entendi. Não era lucrativa, papapá, adeus, Lucas. Todo mundo indo bem. Mas essa é muito fácil, né, pessoal? Isso aí. Gostei, Ana Vitória. Letícia Santana. Beatriz Jesus. Os negros nasceram para servir. O tráfico negro dentro de Lucas. É isso, o negro, o índio, ele conhecia a terra. Mas tem uma que eu quero trabalhar com vocês também. O índio, ele vivia da caça e da pesca. Ele não tinha essa tradição agrícola que Portugal queria impor, entendeu? Então, minha opinião é mudar para 3, tá bom? Meio básica a questão. Eu até, foi uma das aulas que vocês mais viram do meu canal, né? Açúcar, né? Aula bobinha. Economia colonial. Isso aí eu vou falar a verdade para vocês. Isso é aula de enseja. Quem viu no meu canal viu isso é aula de enseja. Mas sempre é bom, é mais 2 pontinhos, né? Posso mudar, pessoal? Vocês deixam eu mudar? Que aí a gente gasta mais tempo nas questões melhores. Posso mudar? Ok, ó. 2 alunas, 3 alunos disseram sim, vamos mudar, tá bom? Vamos lá, questão 3. Júlia, vai ao cinema você levar esse livro, zoar a galera. Chama esse noivo aí, marido, sei lá. Eu queria conhecer vocês pessoalmente. Poxa, a gente faz um esforço. Eu podia dizer, vai cair Napoleão, praga de professor. Eu até acho que vai cair alguma coisa. Não tenho certeza, entendeu? Mas é para integração. Jéssica, você vai? Se eu pagar a pipoca, se tiver transporte, você vai, Jéssica? Com toda certeza, estou mais confirmada que o Napoleão. Ai, Jéssica, meu Deus. A Thais Costa não pode ir, pessoal, que a mãe dela não deixa, entendeu? Mas a tia Jéssica pode. Vamos lá? Voltar ao início. Deixa eu ver aqui, questão 3. Olha isso! Chegou a questão que eu falei. Lê para eles, Thais Maria. É o bicho agora. Tá, vou ler. O rei é vencido e preso. O parlamento tenta negociar com ele, dispondo-se a sacrificar o exército. A intransigência de Carlos, a radicalização do exército, a inépcia do parlamento somam-se para impedir essa saída moderada. O rei foge do cativeiro, afinal, e uma nova guerra civil termina com a sua prisão pela segunda vez. O resultado será uma solução, por assim dizer, moderadamente radical. 1649. Os presbiterianos são excluídos do parlamento, a Câmara dos Lordes é extinta, o rei é decapitado por traição ao seu povo após um julgamento solene sem precedentes. Proclamada a república, mas essas bandeiras radicais são tomadas por generais independentes. Cromwell atesta que as esvaziam do seu conteúdo social. O texto faz menção a um dos acontecimentos mais importantes da Europa no século XVII, a Revolução Puritana, 1642-1649. A partir daquele acontecimento, a Inglaterra viveu uma breve experiência republicana, sob a liderança de Oliver Cromwell. Dentre suas realizações mais importantes, destaca-se a decretação do primeiro ato de navegação. Explica a importância do ato de navegação para a economia inglesa e aponte 2 ações políticas da República Puritana. Gente, que lindo! Que lindo! Vocês viram como essa questão é linda?
Sábado tem que ser, o cinema tem que ser na primeira sessão, tem que estar 2 horas, 2h30 na primeira sessão, por causa do transporte, entendeu? Vamos lá. Pessoal, a Revolução Puritana, Thais Maria, você pode fazer um favor? Pode falar. Pega as 2 aulas de Revolução Puritana no meu YouTube, humilde, e joga no grupo de história, tá? Tá bom. Bom, eu vou começar pelos alunos. Bruno Aquino. 4, navegação, buscava favorecer marinha inglesa. Excelente. Ana Vitória, dominação inglesa nos mares. Excelente. Instalação de mar. Vê a segunda parte da pergunta, por favor. Oi, William, para ler? É, a segunda parte. Explica a importância do ato de navegação para a economia inglesa e aponte 2 ações políticas da República Puritana. Tá, pessoal, já ficou combinado que eu oriento que vocês estudem o vídeo de Inglaterra. Invistam nisso. Mas eu vou fazer minha parte aqui. A Revolução Puritana, ela é a derrota da dinastia Stuart. Porque a dinastia Stuart era uma dinastia autoritária. Ela quis obrigar todos os ingleses a serem anglicanos. E ela fechou o parlamento. O parlamento existe na Inglaterra desde o século XIII e a monarquia desde o século XI. Então, são 2 tradições que existem até hoje. Só que a dinastia Stuart, ela não respeitava essa tradição do parlamento. Ela queria só monarquia, só absolutismo. Então, em 1642, vai haver uma reabertura do parlamento para liberar recursos para uma guerra inglesa contra a Escócia. Só que o rei, na época o nome do rei, não precisa decorar o nome de rei, mas dinastia Stuart é Jaime I, Carlos I, Carlos II e Jaime II. O que interessa é o que morreu decapitado. O Carlos I, ele fecha o parlamento. E isso vai gerar uma guerra entre o parlamento e o rei. É muito fácil isso, já dei essa aula várias vezes para vocês. O rei é Carlos I, Stuart. O parlamento tem um líder, Oliver Cromwell. Então, o que é a Revolução Puritana? É uma guerra. De um lado, a monarquia, Carlos I, os Stuart, o feudalismo, o anglicanismo e o exército do rei, que é o realismo. Vou repetir. O que é a guerra? O que é a Revolução Puritana? É uma guerra. De um lado, estava a monarquia, a família Stuart, Carlos I, a igreja anglicana, o sistema feudal e o exército realista. Esse é o lado que vai perder. Do outro lado vai estar o quê? O parlamento. Oliver Cromwell. Que igreja? Puritana. Que sistema? Capitalismo. Que exército? Cabeças redondas. É porque eles raspavam a cabeça para lutar. E a única coisa que eu acho que vocês costumam ter dificuldade, que eu vi as respostas, achei boas, é que é o seguinte: tem nobreza, ô Isabel, ajuda eles aí, tem nobreza apoiando o rei? Tem, nobreza feudal. Ok? Qual é a igreja? Tem nobreza que apoia o rei? Tem, nobreza feudal. Mas se eu falar que tinham nobres que apoiaram a Revolução? Sim,
Isabel, ajuda eles aí. Qual era a nobreza que apoiou a Revolução? É a nobreza feudal ou não feudal? Tem que entender isso, que é isso que vocês erram. É a nobreza não feudal. Qual é o nome da nobreza não feudal? Isso, nobreza não feudal. É isso aí, o Bruno Aquino, é isso aí, parabéns. Mas vamos fazer uma colinha para o pessoal. Nobreza não feudal é igual a gentry. Ok? Para quem tiver com muita dificuldade, é uma burguesia agrária, tá bom? Então, Henrique VIII é decapitado, Henrique VIII, viu? Vocês que não de Henrique VIII. Carlos I é decapitado. Na verdade, ele fugiu para a Escócia e aí não quis aceitar a religião escocesa, que é o presbiterianismo. Esse é um detalhe. E aí a Escócia vendeu ele para a Inglaterra. E aí o próprio Oliver Cromwell participou da decapitação. Isso aí, Isabel Pinheiro. Tudo a ver. Tá bom? Eu tô mais devagar, Letícia, desculpa. Conta sim, tá? Mas aí é o pessoal que fala mal do Cromwell, né? O Cromwell, ele não quis ser rei. Ele se tornou protetor da Inglaterra. Lorde Protetor. E ele fez várias medidas. Os atos de navegação, você vê que a equipe aqui, os alunos conhecem isso. A Tuane falou, eu diria que todos os companheiros de vocês conhecem isso. Não conhecem o resto. Por isso que é importante ver as aulas. Mas o ato de navegação é o seguinte. Quem começou a expansão marítima? Portugal. Depois veio a Espanha, certo? Depois veio a Holanda. Então a Inglaterra estava atrasada. Deixa eu te ajudar. Portugal começou no século XIV. A Espanha no século XV. A Holanda 15 e 16. E nós estamos no século XVII, 1642. O que aconteceu? A Inglaterra estava atrasada em relação a Portugal, em relação à Espanha, e em relação à própria Holanda. Então, o que o Cromwell vai fazer? Ele vai fazer um decreto, atos de navegação, onde ele decide que o mar é inglês. Como é que é isso, professor? Aula de história, tiro, porrada e bomba. Só podia passar navio em inglês ou de país produtor. Então, camelô, tipo Holanda, que comprava barato e vendia caro, era proibido. Então, os atos de navegação foram uma forma genial do Cromwell compensar o tempo perdido da Inglaterra, claro que de maneira violenta. Não vamos perder tempo com esse negócio aqui. Cromwell é ditador? E daí? E daí? Na época, quem não é? Então, o Cromwell é muito violento, assassino, blá, 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 blá. Mas a prova não vai perguntar isso. Ela vai perguntar o quê? Repete a pergunta aí, por favor. A primeira parte só. William, pode repetir? Repete a pergunta, por favor. Ah, tá bom. Só o início dela. Explique a importância do ato de navegação para a economia inglesa. Para. Aqui, meus alunos, era para explicar, a gente já conversou sobre isso. Verbo de conteúdo, verbo de comando. O verbo de comando é explicar. Então, aqui você tinha que narrar, como vários alunos fizeram aqui. Aqui não adiantava economizar. Aqui é 3, 5 linhas. Tá? Essas respostas aqui da Beatriz. Tá bom? Essa resposta aqui da Lisa. Ok? Todas que eu vi aqui. Você tinha que discursar. O ato de navegação
viabilizou o domínio da Inglaterra sobre os mares. Eu vou fazer um negócio com vocês, que eu sei que nem todos vão assistir a aula. Eu vou fazer um negócio que dá para fazer em 1 minuto, se vocês ajudarem. Vamos lá? O que a Inglaterra queria com os atos de navegação? Eu vou dar as opções, você responde. Relaxa. Você vai aprender Revolução Industrial em 1 minuto. Ainda vai responder essa questão. Vamos lá? Está preparado? O que a Inglaterra queria com os atos de navegação? Dominar os mares ou dividir? Eu vou esperar 3 alunos só. Dominar ou dividir? Ana Vitória, as aulas agora são até 9h30. A gente tenta fazer às 10. Dominar, tá bom? Dominando os mares, continua, se concentra aqui, pessoal. Dominando os mares, a Inglaterra vai alcançar mais portos pelo mundo ou menos? Vou esperar 3 alunos. Ok, continua. Alcançando mais portos, eu quero que vocês raciocinem. Alcançando mais portos, a Inglaterra vai poder vender mais ou menos? Vender mais ou vender menos? Vender mais. Para vender mais, tem que produzir mais ou menos? E para produzir mais, é manufatura ou maquinofatura? Manufatura ou maquinofatura? Bem-vindo, você acabou de aprender como os ingleses estudam isso na Europa, na Inglaterra. O jeito deles é mais fácil, né? Então, o ato de navegação é tudo, é a base do capitalismo. A outra coisa é o cercamento dos campos, que já apareceu na outra questão, e eu vou falar um pouco agora. Pois é, vocês aprenderam. Porque a Revolução Industrial não é porque a Inglaterra tem dinheiro, é porque a burguesia chega ao poder e implanta coisas como os atos de navegação. Os enclosures, eu vou aproveitar e vou falar dos enclosures. Os enclosures, pessoal, eles são a reforma agrária radical nas terras da nobreza, que vão gerar um capitalismo agrário, que vai abastecer a área urbana. Tá bom? Jéssica, a segunda parte da pergunta. Aponte 2 ações políticas da República Puritana. Tá. Aqui, pessoal, pode botar o fechamento do parlamento? Pode, mas eu acho mais importante botar a implantação da República. A decapitação do rei. Uma traição que houve, que vocês não devem ter estudado, lá tinha um negócio chamado niveladores e cavadores, que eram pobres camponeses que apoiaram essa revolução. Uns queriam igualdade perante a lei, os niveladores. E os cavadores queriam reforma agrária. Quando a burguesia puritana chegou ao poder, ela deu um pé na bunda desses niveladores e cavadores. Isso também é importante. Jéssica, vê para mim as opções de resposta que a UERJ deu. Na Sim. segunda parte, a primeira não. Né? Aqui tem a decretação do começo desse pedaço. A segunda parte da resposta. 2 opções: dissolução do parlamento, conquista da Jamaica à Espanha, supressão da Câmara dos Lordes, vitórias militares contra a Holanda e a Espanha, submissão da Irlanda e da Escócia outra vez à Inglaterra, confisco e leilão das terras pertencentes à Igreja Anglicana e aos nobres que apoiaram o rei, autoproclamação de Cromwell,
como Lorde Protetor das Repúblicas da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Pois é. Aí, pessoal, eu tenho que conversar com vocês. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o Cromwell é um ditador? É. Ah, era um fanático. Eles lutavam com a Bíblia na mão, a arma na outra. O que interessa não é isso. Eu, inclusive, gosto muito do Cromwell. As aulas de Inglaterra tem o William no lugar do Cromwell, a bandeira da Inglaterra, para quem conhece os outros projetos. Então, esse negócio de que ele é ditador não quer dizer nada. O que interessa é que ele fez uma coisa que ninguém imaginava. A Inglaterra virou uma república. Tem inglês que não sabe isso, não estuda direito na escola. Então é um período violento. O Cromwell não é um professor. O Cromwell é um guerreiro. Então ele implanta uma ditadura. Você pode chamar, implantou uma ditadura. Pode. Mas você vê, a prova ela foi de nível baixo. Quem já tinha estudado essa história de niveladores e cavadores? Não tinha isso na resposta, né, Jéssica? Não, William. Pois é, qual aluno que conhece isso? Niveladores e cavadores. Vamos, pessoal. Você vê, não está nem no gabarito. Por isso que o gabarito é só uma base. Eles têm tanta certeza que vocês não dominam isso, que eles botaram meia dúzia de gabaritos e não botaram nada aprofundado. Por quê? Porque a primeira parte é que era para explicar. Valia um ponto. E as outras duas cada uma meio, entendeu? Thaís Maria, você botou lá para eles o... Oi, William. Eu não achei no seu canal. É Reforma Puritana que tá no seu canal? Revoluções Inglesas. Ah, ou tá. tá em vídeos ou tá em ao vivo, tá bom? Pessoal, olha, eu sei que vocês cansam com essa aula de 150. Vocês podem sair e voltar a que quiser. Mas eu preciso conversar com vocês. Eu dou aula para acertar a prova toda. Claro que isso depende de Deus. Mas eu tenho que fazer minha parte. Certo? E você tem que fazer a sua também. Tem que estudar. Tem que se dedicar. Porque falta pouco. O sprint que você der agora vai fazer toda a diferença. Tá ansioso? Estuda. Tá triste? Estuda. Eu trabalho quando estou triste, quando estou ansioso. É uma das melhores coisas da minha vida. Então, a gente precisa estudar, pessoal. Ah, mas a aula está demorando muito. Ninguém falou isso. Eu espero acabar o que eu puder acabar hoje. Mas amanhã é outra prova. Entende? Infelizmente, eu até vou dar uma aliviada sexta-feira, vou sair. Quinta eu vou sair para ter geografia. Mas, dependendo do esquema, é o dia inteiro, entendeu? Então, eu preciso que vocês morram estudando. Se não morreu estudando, está vivo, vai ser aprovado. Sabe? Eu tinha uma história para contar para vocês, mas deixa para outro dia, tá bom? Vamos lá, questão 4. Posso mudar, né? Imagina, a Jéssica está aqui trabalhando, Thaís Maria, já estudaram tudo isso. Hoje tem aula de matemática com meia dúzia de alunos que eu falei, banca, porque senão acabo. A química deve também. Alguém vai lá, Jéssica, pesquisa quanto tem na química lá. Sim, pessoal, a gente tem que resistir. O nosso lema é quem assiste a aula passa. Ou gravada, ou de algum jeito, entendeu? Vamos lá, essa questão aqui me parece chique, né? Daniel Defoe, no romance Robinson Crusoe, olha isso, deixa transparecer a influência que as ideias liberais, marcaria ideias liberais, passaram a exercer sobre
o comportamento de parcela da sociedade europeia ainda no século XVIII. Então tem que marcar aqui, século XVIII. Iluminismo. Com base no fragmento citado, identifique um ideal liberal expresso nas ações do personagem Robinson Crusoe. Em seguida, explicite como esse ideal se opunha à organização da sociedade do antigo regime. Cara, lê para eles. Mas lê bem devagarinho, tá, Maria? Deixa eu dar Maria ler agora um pouco. Jéssica, você. Oi, William. Minuciosa até. Vai lá. Tá. Minuciosa até o exagero são as descrições das operações manuais de Robinson. Como ele escava a casa na rocha, cerca-a com uma paliçada, constrói um barco. Aprende a modelar e a cozer vasos e tijolos. Por esse empenho e prazer em descrever as técnicas de Robinson, Defoe chegou até nós como o poeta do paciente luta do homem com a matéria, da humildade e grandeza do fazer, da alegria de ver nascer as coisas da nossa mão. A conduta de Defoe é, em Crusoe, bastante similar à do homem dos negócios respeitador das normas, que na hora do culto vai à igreja e bate no peito, e logo se apressa em sair para não perder tempo no trabalho. Ok, pessoal, uma questão de interpretação, de usar bem o texto, né? Olha aqui, ó. Constrói um barco, aprende a modelar vasos e tijolos, cozer, técnicas de Robinson. O individualismo, é claro, né? O cara tá sozinho, né? Então, individualismo, né? Deixa eu ver os alunos aqui, que isso aqui é bom. Eu gosto de ver vocês desenvolverem. Só um minutinho. Vamos lá. Vou começar de baixo, né, Vitória? Autonomia laboral. No antigo regime, a autonomia não era permitida, uma vez que o Estado vivesse. Deixa eu ver primeiro aqui. Bruna, tem que usar mais o texto, Bruna. Você foi muito... Não está errado, mas não está muito a ver com o texto, né? Entende o problema, Bruno? Juliana está melhor. Juliana está na vitória, entendeu? O cara estava sozinho, estava ferrado. Mas é uma característica dele, o individualismo. No liberalismo, olha só. Ele ali, ele não tem rei, ele não tem servo, ele não tem ninguém. Então não há uma hierarquia. Gostei muito, Juliana Salvador. Sim, Isabel. Valoriza o trabalho. Beatriz, gostei. É isso aí. Ah, tá, entendi, Bruna. Esse aqui, ó, Joelma Mello. Individualismo. Os liberais criticavam a sociedade do antigo regime que colocava a razão do Estado à frente das necessidades individuais. Faz um favor para mim. Lê para mim, aí, Jéssica ou Thaís Maria, lê para mim o gabarito da 4 que ele fez. Era uma questão que vocês... Um dos ideais e sua respectiva explicação.
Individualismo. Com o individualismo, os liberais criticam a sociedade do antigo regime, que colocava a razão do Estado à frente das necessidades dos indivíduos, privilegiando determinados grupos por sua origem ou nascimento em detrimento de suas habilidades ou competências. Valorização do trabalho independentemente da sua natureza. A dignificação de todo tipo de trabalho que se contrapunha ao caráter estamental da sociedade do antigo regime, de acordo com o qual determinadas ocupações eram indignas dos membros dos estamentos privilegiados. Alunos, quando aparecer antigo regime é o quê? É a dieta que o William tem que fazer? A minha dieta é assim, se eu não fizer, eu morro, se eu fizer, eu morro. Eu estou aqui pensativo, desde a semana passada, com a minha nutricionista. Antigo regime é absolutismo, mercantilismo. E aí você tinha uma sociedade estamental, onde uns nascem para rezar, o clero, outros nascem para trabalhar, para lutar, a nobreza, e outros nascem para trabalhar, o resto. Então o trabalho era vulgar, era plebeu, era do servo. Entende? Agora, às vezes eu vejo umas respostas muito parecidas com o gabarito da UERJ. Tem que diferenciar, mudar as palavras, treinar outras linguagens, outras narrativas, tá bom? É isso, pessoal. Muita interpretação, muita calma, entendeu? E tem que seguir o texto, Bruna. Não pode mandar sozinho, entendeu? Porque a ideia dele é essa, ele quer pegar o aluno que não segue o comando. E aí o aluno acerta, mas tira zero. Ok? Vamos lá? Próxima questão. Vamos lá? A gente já fez 2 aulas mais longas e fizemos a prova toda. Hoje também, vamos tentar. E amanhã é outra prova. Esse assunto a gente viu na última aula. Lê direto aqui o enunciado e a pergunta, por favor. O mapa político apresentado demonstra a fragmentação ocorrida na América colonial espanhola, a partir dos movimentos da independência. Esse processo resultou não só de fatores internos, mas também de fatores externos às colônias, como a tentativa de restauração levada a cabo pela Santa Aliança, utilizando como regra básica o princípio da legitimidade enunciado no Congresso de Viena, 1814 e 1815. Cite 2 consequências políticas ou territoriais para a Europa pós-napoleônica da utilização do princípio da legitimidade. Em seguida, explique a influência desse princípio nas lutas pela independência das colônias espanholas na América. Amigos, deixa eu começar. Uma questão que eu considero muito difícil, porque o aluno, ele não estuda o pós-Napoleão. Por isso que eu acho que vale muito a pena. Eu vou falar do filme, já falei do filme, vou pedir uma van. Jéssica, eu falei com a Thais Costa, para a gente pedir uma van, entendeu? E aí vamos bater uma enquete, escolher qual é o cinema no Rio. Tem gente de Maricá que vai, uma moça falou até comigo, falou, se tiver transporte, não tem problema. Então a van vem de Maricá, marca um ponto de encontro em Niterói, e quem é do Rio a gente se encontra no cinema e vamos que vamos. Porque eu quero dar essa aula com tempo e calma. Napoleão, ele consolidou a Revolução Francesa. Para o bem ou para o mal, ele é o cara. Porque o início da Revolução era das instituições, teve muita democracia, mas não teve mudanças econômicas. A segunda parte, dos jacobinos, a primeira dos girondinos,
A segunda parte do terror teve muitas coisas boas, mas a violência tomou conta da Revolução. Então, Napoleão vai ser uma invenção da alta burguesia para consolidar a Revolução, para substituir os líderes que morreram, como Robespierre, como Danton. O nome da aula é Era das Consolidações. Por quê? Porque Napoleão consolidou a Revolução Francesa. Ele implantou o capitalismo. O que é a Revolução Francesa? É uma revolução burguesa para implantar o capitalismo na França. É isso. E quem faz isso acontecer? O Napoleão, que é primo da Thaís Pampolha. Eu chamo Napoleão de Napoleão. Ok? Então, o Napoleão, ele tem um papel maior do que vocês imaginam. Eu tenho uma aula no YouTube só sobre essa fase, a Revolução 3, que é menos assistida, porque o aluno só quer assistir Jacobino, só quer assistir o início da Revolução, que é um erro. Repare bem, não teve França no passado na UERJ, na última prova discursiva, não teve. Por que não? Tudo se combina, tudo se movimenta. Essa euforia que eu estou por ter um filme sobre Napoleão era comum a todos os professores. Eu só lamentei a época do ano, que é no final do ano. Então, tem que tomar cuidado. A pergunta aqui é o seguinte: cite duas consequências políticas ou territoriais da Europa pós-napoleônica. Ou seja, quando Napoleão perde, vai ser feita uma coisa chamada Congresso de Viena. O Congresso de Viena é para reorganizar o mapa da Europa. Então, vai ter um conjunto de princípios. Um deles é o das legitimidades. Cada país volta a ter o que é seu, o que é legítimo. Tem o princípio das compensações. São 3 princípios. Indenizações, ou seja, a França vai ter que indenizar quem ela atacou. Então, o primeiro princípio do Congresso de Viena, compensações. Segundo princípio, legitimidade. O que é o princípio das legitimidades? Essa é aquela aula que você tinha no 3º ano, antes das férias, depois da Revolução Francesa, que você quase não está indo à aula. Mas é importante. Então, no 1º ano é no final do ano. Você já passou, não quer assistir a aula. Mas o princípio das legitimidades é: cada país volta a ter o que era seu. A França, ela devolve tudo que ela invadiu. E aí ele pergunta, qual é a consequência disso? Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta mortal para vocês. Mortal. Como ficou a França após o Congresso de Viena por esse princípio? Vou te dar 3 opções, tá? Não me enrola, não. A França ficou maior do que era antes da Revolução, aí você põe maior. Menor do que era antes da Revolução, aí você escreve menor. Igual ao que era antes da Revolução, aí você escreve igual. Eu quero ver. Eu vou olhar para o chat. Jéssica, viu lá quanto tem química? Ganhamos, né? 22. Dia 22, eu olhei. É pato. Vamos lá. Beatriz Jesus, pessoal, isso é muito importante, que eu não acho que vocês estudaram isso. Não estou seguro. Quando Napoleão perde, a França vai ficar igual, menor ou maior? Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 respostas. 7. Com a Mirella. Vambora, mete a cara aí. Igual, menor ou maior? 8 respostas. 9 respostas. 10 respostas. Somente 2 alunos acertaram. A primeira e a última. O João Gabriel não conta aqui.
Eu já tinha parado, mas valeu. Ficou igual. Isso prova que vocês não estudaram e que não estão entendendo a explicação. Se cada país volta a ter o que era seu, se a França devolveu tudo que Napoleão conquistou, ela ficou igual. Ah! 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 Entende? É essas coisas que eu falo. A vantagem do professor mais velho, você tem que entender os princípios. Anota aí. Eu sou professor há 31 anos, vocês não gostam disso, não estudam isso e fingem que estudam, entendeu? São 3 princípios. Princípio das compensações. Sim, Mirella, do Congresso de Viena. A França indeniza quem ela agrediu. Segundo princípio, escreve aí no chat, legitimidade. Cada país volta a ter o que era seu, o que era legítimo. Então a França manteve o que ela tinha antes. Meu Deus, 31 anos vendo vocês errarem isso. Que bom, bom para mim, agora você não vai errar. E o terceiro princípio é o das intervenções, que é o que vai criar a Santa Aliança, que é impedir revoluções liberais. Amigos, notaram que depois de Napoleão, a próxima revolução que vai ter é só a Rússia, em 1917? Não, não notaram, né? Porque Napoleão foi tão chocante, Napoleão foi tão perigoso, que eles criaram mecanismos contra essas revoluções. Ok? Segunda parte da pergunta, deixa eu ver aqui. Consequência política, fim das revoluções, período conservador, volta do absolutismo. Ok? Territoriais. A Áustria dominou o que vocês chamam hoje de Alemanha, que era o Império Sacro Romano Germânico, que depois virou Confederação Germânica. Tá? A Península Itálica ficou com a Áustria. Vamos lá. Em seguida, explique a influência desse princípio nas lutas pela independência das colônias espanholas na América. A gente estudou isso na outra aula, só que quais eram os motivos internos? Os motivos externos, eles são simples, porque a Espanha ela vai ficar enfraquecida no período napoleônico. Quando acaba e faz o Congresso de Viena, a Espanha quer retomar o controle. Só que os ideais da Revolução Francesa, de Napoleão, de liberdade, igualdade e propriedade, já estão muito consolidados. Então, a Espanha ela tenta usar o princípio das legitimidades para impedir a independência da América Espanhola, entendeu? Faz um favor, Jéssica, lê para eles essa resposta 5. Duas consequências: dissolução da Confederação do Reno, ausência de partilha territorial da França, recolocação no poder das dinastias europeias destronadas durante a expansão napoleônica, reorganização do mapa europeu, levando-se em consideração os direitos tradicionais das dinastias consideradas legítimas e restaurando-se as fronteiras anteriores a 1791. Explicação: esse princípio, por tentar frear os processos de autonomia que haviam se instalado na região, ampliou ainda mais as insatisfações dos diferentes setores das aristocracias coloniais que, organizadas em cabildos livres, comandaram as lutas pela independência dos vice-reinos coloniais. A gente viu semana passada isso. Na verdade, a Revolução Francesa estimulou a independência nas Américas. Até no Brasil, a Congelação Baiana, por exemplo. E aí, quando Napoleão perde, eles querem zerar tudo. Eles querem a volta do absolutismo.
a volta do período conservador, a volta do antigo regime. Ok? Se você dominar os princípios das intervenções para evitar novas revoluções, novos Napoleões. Das legitimidades para cada um voltar a ter o que tinha antes. Zerar o que Napoleão fez, entendeu? E aí na América vai dar ruim, porque o povo da América Espanhola já estava em luta pela liberdade. E aí a Espanha vai tentar se colar, colou. Só que não vai colar. É daí que vai nascer, atenção, a doutrina Monroe, em 1823, porque os Estados Unidos vão ser contra que a Europa volte a ter influência aqui na América. Olha que questão chique, pessoal. Gostaram? Então, vamos ver Napoleão, que a gente vai estudar isso. Você vai ver isso. Melhor do que o William, com Joaquim Fênix. Vamos lá, próxima questão. Pode perguntar, tá? Só escrever no chat ou usar o áudio. Vamos lá? Vamos seguir nosso horário. A aula é até 9h30. Nas últimas vezes saiu um pouco antes, porque a gente fez mais rápido. Não tinha, a primeira questão demorou 40 minutos, entendeu? Culpa do Gabriel. Bom, vamos lá. Vocês estão muito cansados, é isso? As questões hoje foram pesadas, né? Thais Maria, você achou no meu canal as aulas de revoluções inglesas? Já, eu postei lá no grupo. Vamos lá? Aqui é uma questão de Brasil, República Velha. Posso continuar, pessoal? Ou vocês estão morrendo? Pode falar a verdade. Eu também estou, pessoal. Mas vamos lá. Lê aí pra gente o texto, vai. Essa aqui é de leitura, não tem jeito. Tá bom, peraí, só um minutinho. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a tática só para quem tem segurança. Se não der, vamos fazer de outro jeito. Vai aqui, os textos acima. Lê para mim aqui. Os textos acima apontam para um quadro desolador da situação da classe trabalhadora brasileira na Primeira República. O primeiro foi escrito por um militante operário e o segundo é a parte integrante de um arquivo policial da época. Ambos demonstram tanto a ótica sobre a qual as elites políticas viam o mundo do trabalho quanto a fragilidade do movimento operário. Indique 4 razões que contribuíram para que esse movimento, no início do século XX, se encontrasse na situação descrita nos fragmentos. Olha isso agora. Deixa que eu leio. Indique 4 razões que contribuíram para que este movimento, no início do século XX, se encontrasse na situação descrita nos fragmentos. Entende? Mas aí eu quero conversar contigo. Mesmo cansado, vocês têm que sempre buscar um raciocínio. Primeira República é o quê? República Velha. Me diz no chat, é antes das leis trabalhistas ou depois? Certo? Então, uma das causas é justamente isso, a ausência de leis trabalhistas. Entende? É antes do Vargas ou depois do Vargas? Então, você ali, mesmo cansado, tem que parar e pensar. Ah, mas 4 é difícil. Beleza.
Mas uma você já achou. Luta por leis trabalhistas, ausência de proteção ao trabalhador, dificuldade de organização sindical, ação policial em eventos ligados à luta do trabalho. Deixa eu ver os alunos. Essa aqui ninguém fez? Thais Maria, pode abrir o grupo lá de história para eles, tá? Beleza. Mas vamos evitar brigar, tá bom? Jéssica, lê para eles o gabarito. 4 das razões: divisão interna do movimento operário, reduzido peso da indústria na economia brasileira, pequena repercussão pública dos movimentos grevistas, esperança de muitos trabalhadores estrangeiros em retornar à Europa, posição contrária da maioria dos anarquistas à luta por leis trabalhistas, reduzida tendência à organização dos trabalhadores fabris em sindicatos, receio entre os trabalhadores em função de listas negras das indústrias, legislação essencialmente repressiva, com questão social sendo tratada como caso de polícia. Pessoal, essa é a marca do período. O trabalhador era caso de polícia. Até ter a greve geral de 17 era muito complexo. E quando você está estudando essa aula, você não tem legislação trabalhista. Então, quem participava de greve era denunciado na lista negra, ficava sem emprego em lugar nenhum. Nas padarias, nos açougues, nas pequenas fábricas. Os anarquistas e os comunistas vão se dividir também na luta política. Porque o comunismo queria reformas, pequenas vitórias. O anarquismo queria uma nova opção de sociedade. Então é muito complexo. Naquela época você não tinha tantas fábricas assim. Então a classe operária era muito fragilizada. Ou seja, tudo bem, pedir 4 pode parecer muito para o aluno. Mas o texto, vocês olharem, o texto indica. O cara veio para cá e queria voltar. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar um negócio no texto para vocês. Vai no texto ali, ó. O cara está sendo inquirido porque levava um cesto de pão. Olha aqui, ó. Presente, Álvaro de Oliveira, terceira testemunha, português, com 35 anos de idade, solteiro, padeiro. O cara está sendo investigado porque levou pão. Olha que loucura. Vê o de cima. Não está aparecendo para mim. Foi. A única lei, essa aqui eu quero falar sobre isso. Atenção, se ferraram. Anota isso aí. Lei Adolfo Gordo. Sabe o que é essa lei, pessoal? Ele devia ter cobrado isso. Essa lei é o seguinte: se você é estrangeiro e fosse pego numa passeata, numa greve, você era expulso do Brasil. Tá aqui, ó, tá escrito. Ok? Lei Adolfo Gordo é uma prova de como havia repressão na época, que os imigrantes aqui criaram os primeiros sindicatos. E aí o governo fez o quê? Se pegar estrangeiro em greve, está expulso do Brasil. Olha que loucura. Beleza? Gostaram? Vamos lá? Pode mudar. 7, vamos lá. Primeira Guerra Mundial, olha que assunto lindo, olha.
Essa é muito fácil, pessoal. Vamos junto. Indique duas transformações geopolíticas na geopolítica mundial decorrentes desse tratado. Tratado de Versalhes. Em seguida, cite dois países que foram submetidos a eles. Áustria. Vamos devagar, pessoal. Aproveitar o cansaço de vocês. Tá? O período entre guerras começou com uma combinação de esperanças e ressentimento. Esperança porque a guerra acabou. Ressentimento porque quem perdeu não esquece. Aí ele fala de Versalhes. Estou mexendo aqui com a mão. Desculpa, pessoal, preciso ler. Preciso ler, né? A questão é fácil, mas esse texto é importante. Vamos lá. Lê para eles aí, por favor. A Primeira Guerra Mundial não resolveu nada. As esperanças que gerou de um mundo pacífico, democrático, de Estado-nação, sob a Liga das Nações, de um retorno à economia mundial de 1913, mesmo entre os que saudaram a Revolução Russa, de capitalismo mundial derrubado dentro de anos ou meses por um levante dos oprimidos. Logo foram frustradas. O passado estava fora de alcance, o futuro fora de hábito. O presente era amargo, a não ser por uns poucos anos passageiros em meados da década de 1920. Agora vai na pergunta. O período entre guerras, 1919-1939, começou com uma combinação de esperança e ressentimento. Diversos acordos foram impostos pelos estados vencedores aos derrotados. O mais conhecido deles é o Tratado de Versalhes, de 1919. Outros tratados complementares também foram assinados e igualmente tiveram grande importância para a geopolítica mundial. Indique duas transformações na geopolítica mundial decorrentes desses tratados complementares. Em seguida, cite dois países que foram submetidos a eles. Pois é. Aí deixa eu ver aqui o pessoal que fez para valorizar. Todo mundo cansado. Na verdade, nós estamos com um pano de fundo, uma crise aí, porque muitas coisas estão aparecendo, né? Até sobre brigas na medicina, entendeu? Poder da Inglaterra e da França, é isso aí. Mas eu gostaria de botar o declínio da Europa e a ascensão dos Estados Unidos. Mas tudo bem. Alemanha e Áustria. Boa, Beatriz. Não, Juliana, ele perguntou do Versalhes, mas ele completou com outros para confundir, entendeu? Beatriz, Juliana. Tratado do Trianon. Olha, Juliana, hein? Gostei, Beatriz. Tá? Vamos à pergunta. Duas transformações na geopolítica mundial. Declínio da Europa, ascensão dos Estados Unidos, criação de novos países, por exemplo, Iugoslávia, Polônia, se tiver no aperto, Áustria, que foi desmembrada, Hungria. Aí, eu apertei o botão errado aqui. Vamos lá.
Dois países que foram submetidos a eles. Áustria e Hungria. Lê o gabarito para eles, vamos ver se eles também fizeram fácil. Vê para eles, Jéssica. Duas transformações. Desaparecimentos de impérios centrais multiétnicos pluriculturais, como a Para, Áustria-Húngara. só um minutinho. Vai comigo. Pessoal, fim de todos os impérios. O Império Turco acabou, o Império Austríaco acabou. Vai lá, continua. Surgimento de novos estados no leste europeu. Tchecoslováquia, Polônia, Iugoslávia, além da Áustria e da Hungria, separadas uma da outra. Entrega de territórios anteriormente turcos ao Reino Unido, Palestina, Jordânia, Mesopotâmia, e a França, Líbano e Síria, pela Liga das Nações. Reforço da política de isolamento imposta à Rússia, com a criação de um cordão sanitário, formado também por países surgidos da desagregação do Império Austro-Húngaro. Dois países, Áustria, Hungria, Bulgária, Turquia. Só isso, né? Isso. Pessoal, aqui, cite dois países que foram submetidos a eles. A Áustria e a Hungria não se separaram? Foram desmembradas. Então, Bulgária é muito difícil alguém acertar. Mas a Alemanha... Então, vamos de novo. O que mudou? Fim de todos os impérios, surgimento de novos países, declínio da Europa, ascensão dos Estados Unidos. Teve uma aluna que botou fortalecimento da Inglaterra e da França. Eu não concordo, porque a Europa saiu muito destruída, entendeu? E não apareceu no gabarito da UERJ, tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem assim: declínio do eurocentrismo. Deixa eu ver a questão 8 aqui, por favor. Tá, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tive uma ideia aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir o grupo agora. Preste atenção. Eu vou deixar essas três que vocês têm que trabalhar. E vocês que estão na aula, vamos escolher mini temas. O que é isso? Eu quero fazer um teste para a semana que vem. Ouve. A aula vai parar. Mas eu vou pedir mini temas. Assim, o que a gente vai ver? Vamos fazer às 3 da manhã. E aí, quais seriam as mini aulas? Por exemplo, Napoleão, Revolução Francesa, nazismo, a morte da Tia Teteia. E aí a gente vai ter mini aulas amanhã. Como é quarta-feira, é um dia especial, a gente vai pegar e aí eu vejo sem ter, até para não ter tempo de vocês fazerem de hoje, vocês fazem só essas três. E aí eu vejo os temas de vocês sugeridos hoje e amanhã de manhã eu faço uma enquete. E a gente vai ter pequenas aulas teóricas, entendeu? Tá bom? Deixa eu só ver aqui, a 8, para não fazer correndo, tá? Deixa eu ver a 9 aqui. Mas isso só vai funcionar, a 9 é a ditadura, a Revolução dos Cravos. E olha só, a 10 é queda do Muro de Berlim. Eu já vou lembrar desses assuntos aqui. Volta para 8. Volta para 8. Já entendi. 10 é a queda do Muro de Berlim. 9, Revolução dos Cravos. A 8 é Semana de Arte Moderna. Então, esses três temas, eles já vão ter mini aulas amanhã, não tem jeito. Tem que acabar a prova. Não tem jeito. E a gente vai abrir para vocês primeiro, tá?
Um aluno mais organizado pode ser sugestões de temas para a aula de amanhã. Entendeu? Sendo que esses 3 não tem negociação. Esses 3 vão ser feitos. Senão não acaba a prova. Mas aí abre. E a gente vê quais são as sugestões, entendeu? Tá bom? Eu na verdade, eu não estou tão cansado. Tá bom? Então, 9h15, não é na hora, mas também tá todo mundo cansado. Eu acho que foi bom, porque teve muita Inglaterra hoje, teve muita coisa, tá? E aí a gente, não é feio a gente, uma vez, não fazer as 10. Tá bom? Amanhã a gente volta. Um beijo, tá? Obrigado, queridas. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau, William. Boa noite, pessoal. Boa noite.